Para mais um Metanoia, a gente recebe hoje a Giovani Locatelli. Ela que é nutricionista da cidade de Chapecó e vai falar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Giovani, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renê. Eu quero inicialmente agradecer o teu convite. É um prazer estar aqui e falar sobre nutrição, que é um tema que eu amo e que eu me empolgo. Você trabalha numa área de nutrição diferente. Exatamente, eu trabalho com uma terapia nutricional. Então a gente está acostumada com um nutricionista que ele vai nos dizer o que comer, o que pode, o que não pode, o que é interessante ou não para a saúde. No entanto, a gente já tem esse conhecimento. Então, no final das contas, a gente sabe o que seria interessante comer ou não. Exemplo, provavelmente tem 3 informações ali sobre saúde que você sabe que deveria colocar na tua rotina. Beber água, por exemplo, comer frutas, legumes, verduras, mastigar devagar. Então, não é novidade esse conhecimento. No entanto, a gente nem sempre consegue colocar em prática. Eu sei, mas no meu dia a dia, eu não coloco isso em prática. É aí que entra a terapia nutricional. Porque eu vou trabalhar os pensamentos, as emoções, os teus comportamentos, aquilo que está te impedindo de colocar em prática aquilo que você já sabe que deveria estar fazendo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de terapia. Isso é algo novo? É uma novidade na área de nutrição? Já tem algum tempo? Olha, tudo começou em 2015, então é bem recente, sim, faz menos de uma década. Na época, eu ainda estava na graduação, então não é algo que eu estudei na graduação em si. Nesse momento que as universidades estão trazendo mais essa questão da nutrição comportamental, da terapia nutricional no seu currículo. Na época, em 2015, foi lançado o primeiro livro de nutrição comportamental. E eu fui no congresso em que esse livro foi publicado, que foi lançado. Então, inclusive, tenho a edição ali autografada pelas autoras, né? E foi a partir disso que eu comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental, porque era algo que me chamou muita atenção. Porque o que eu via na minha prática já na época, trabalhando como estagiária na clínica escola da universidade. Eu passava uma série de orientações ali para os pacientes, mas eles voltavam e na maioria das vezes não tinham conseguido colocar aquilo em prática. Aí, peraí, o que está faltando? E aí, para esse o que está faltando, que eu encontrei a resposta na nutrição comportamental. E a partir ali de 2015 que começou-se a falar mais na nutrição comportamental e na terapia nutricional. Porque aí o terapeuta nutricional, ele tem uma postura diferente do nutricionista tradicional. Eu não vou chegar para você e vou dizer, olha, coma isso e isso no seu café da manhã. Eu vou chegar para você e vou te perguntar, o que você está comendo hoje? O que você acha que poderia melhorar? Então, respeita muito a autonomia da pessoa também e parte daquilo que ela está disposta a fazer. Essa pessoa, ela chega até você, indicação de um médico, ela chega porque ela quer perder peso, porque ela quer melhorar a qualidade de vida, como que as pessoas geralmente chegam até o teu consultório? Sim, olha, acontece de tudo um pouco, tá, Renê? Tem indicação médica, tem convênio, tem também muitas pessoas que chegam através das redes sociais. E aí, o que geralmente é a questão principal das pessoas que me buscam nesse momento? Muitas vezes elas já fizeram dieta por conta, com ajuda profissional, com orientação profissional. E aí, elas muitas vezes perderam peso, mas voltaram a ganhar peso. E aí, a gente tem uma questão em relação às dietas, que elas não funcionam a longo prazo. Então, essas pessoas, elas chegam frustradas, muitas vezes, por essas inúmeras tentativas de perder peso e por ter um resultado ali que não é duradouro. Então, elas chegam um tanto frustradas, algumas querem emagrecimento e outras já chegam com um quadro de exagero alimentar. E aí, o que é esse exagero alimentar? Tem uma vontade, hoje, final de semana, a pessoa pensa, tô cansada, eu mereço. O que é esse eu mereço?
é ir num rodízio, é comer um doce. Só que ela não come um bombom, ela come a caixa toda. E aí já vai para um episódio de exagero alimentar. E aí ela precisa equilibrar melhor isso. Porque às vezes ela até faz as refeições ali, café, almoço, jantar, às vezes está ok. Mas durante a tarde, à noite, ela tem esses momentos em que ela come demais. Come a ponto de muitas vezes se sentir desconfortável, de sentir o estômago ali muito cheio. E, Giovanni, o que a terapia nutricional ela vai mudar nesse comportamento? Como que você trabalha? Sim, a primeira questão vai ser identificar o que está levando a pessoa a comer muito. Então, no exemplo que eu citei, foi um pensamento, eu mereço. Foi uma sensação física, cansaço. Mas tem muitas questões emocionais também. Então, eu estou em casa, sem fazer nada, eu estou entediada. O que eu vou fazer? Eu vou até a geladeira buscar alguma coisa para mim comer. Eu estou ansiosa. O que a pessoa ansiosa vai fazer? Ela vai passar pela cozinha e cada vez que ela passar pela cozinha, ela vai dar uma beliscada em alguma coisa. A pessoa às vezes está com raiva, ela está triste. O que ela faz? Ela vai comer. Então a raiz desse comer exagerado, muitas vezes são pensamentos, são emoções, são sensações físicas como cansaço. E aí a gente precisa trabalhar essa raiz. Espera aí, é isso aqui que está te levando a comer muito. É porque você está triste, por exemplo. O que você vai fazer com essa tristeza? Porque comer não vai resolver, correto? Mas ela vai buscar então outra válvula de escape para essa situação? Geralmente essa válvula de escape é a comida. E aí ela come muito e tem consequências ali que ela não gosta, como um aumento de peso, por exemplo. Tem pessoas que têm maior probabilidade ou menor para ganhar ou perder peso? Metabolismo, ou vai diretamente ligado a essa questão que você citou dos hábitos comportamentais? Sim, o ganho de peso ele depende de vários fatores, Renê. Então, por exemplo, genética é algo que vai influenciar. Metabolismo é outro fator que interfere. E assim a gente vai ter vários outros, né? Além da questão da qualidade da alimentação que ela tem. Às vezes ela não faz nenhuma atividade física e por aí vai. E aí o que acontece em relação ao metabolismo, que inclusive eu quero esclarecer aqui. Muitas vezes as pessoas pensam, meu metabolismo está mais lento porque eu estou mais velha. Eu passei dos 30, eu passei dos 40, então agora o meu metabolismo está mais lento. E sim, a idade é algo que faz com que o nosso metabolismo vá reduzir um pouco, mas não é o principal fator que causa isso. Um dos principais fatores que vai causar isso é o quê? Dieta. E aí a gente tem um número muito elevado de brasileiros, 6 a 7 brasileiros em cada 10 já fizeram algum tipo de dieta. E o que acontece na dieta que vai fazer com que o nosso metabolismo fique mais lento? Numa dieta eu faço uma restrição. Eu vou cortar o pão, eu vou cortar os doces, eu vou comer salada e carne. Então eu faço uma restrição muito grande. Isso deixa o meu corpo em um estado de alerta. Eu estou passando fome. Só que aí o meu corpo ele não sabe que eu estou passando fome porque eu quero entrar numa calça 38. Ele acha que eu estou passando fome porque não tem comida. E aí, como um mecanismo de proteção, ele vai pensar o quê? Não, peraí, eu preciso garantir a sobrevivência, que é o objetivo número 1 do nosso corpo. Garantir que a gente sobreviva. E aí ele vai começar a poupar energia. Tá, então se tá vindo pouca energia aqui pra mim, tá vindo pouca comida pra mim, eu vou economizar o que eu tenho. E aí que é o grande tiro no pé, porque você faz uma restrição muitas vezes para queimar gordura, só que a gordura é a principal reserva energética ali do corpo, então ele poupa a gordura. E ele vai queimar o quê? Os teus músculos. A pessoa acaba perdendo mais músculo do que gordura. Sim.
E dentro desses mecanismos de proteção do corpo, uma vai ser lentificar o metabolismo. Porque aí se eu diminuo o metabolismo, eu economizo energia. Então, por conta disso que as dietas não funcionam a longo prazo. E aí, o que acontece nesse efeito sanfona? Por conta disso, a pessoa tinha um peso X no começo e aí ela emagreceu 5 quilos, por exemplo. E aí vem esse efeito sanfona. Só que ela não recupera apenas os 5 quilos. 85% das pessoas que fazem dieta vão recuperar esse peso e ganhar um pouco mais. Por quê? Porque o teu metabolismo está mais lento. O caminho qual seria? O ideal? Primeiro, a gente precisa sim olhar para essa alimentação, certo? Mas a gente precisa cuidar desse corpo. Então, se ele está em um estado de alerta ali, com medo de passar fome, nem sempre a resposta para o emagrecimento vai ser comer menos. Geralmente a resposta é comer melhor. Isso nem sempre significa que eu vou retirar, que eu vou cortar alimentos. Às vezes eu vou incluir. Às vezes eu vou incluir mais frutas, mais legumes, mais verduras. E em alguns casos, nesse caso, quando o metabolismo está muito lento, Renê, porque tem algumas pessoas que às vezes fazem uma dieta tão restrita que chegam a consumir 1.800 calorias no dia, então é muito restrito. Muitas vezes, nesse caso, a resposta é exatamente aumentar o consumo alimentar, que a gente chama de superávit calórico, aumentar a quantidade que a pessoa come. E aí a pessoa pensa, nossa, se eu já estava engordando antes, imagina agora, né, que eu comer mais. Só que aí o que acontece? Com isso, o corpo consegue se organizar. Ele sai desse estado de alerta. E aí é muito interessante, assim, porque o que as minhas pacientes me falam? Gi, eu tô comendo mais. E eu tô emagrecendo. Gi, eu não deixei de comer biscoito recheado, eu tô comendo chocolate e eu tô emagrecendo. Como que isso é possível? Porque a gente tem uma ideia, e que isso vem muito dessa cultura da dieta, que você tem que fechar a boca, que você tem que passar fome, que você tem que fazer um sacrifício, que você tem que sofrer para conseguir emagrecer. E aí é por isso que a gente não sustenta também. Quem que quer viver no sofrimento? Quem que quer estar todo dia ali no sacrifício? Na alimentação, que é uma coisa que a gente vai comer todo dia. Na terapia nutricional, você faz essas duas vias, você vai fazendo a indicação de alimentos e tratando a causa que leva a pessoa, de repente, a comer mais? Sim, sim. Porque o que acontece, Renê? Tem algumas pessoas que já chegam com a alimentação um pouco mais organizada, mas que tem esses episódios de exagero alimentar. Agora, tem algumas pessoas que não chegam ali com o café da manhã legal, com o almoço legal, com o jantar legal. E aí eu preciso ajustar. Porque o que você come, por exemplo, no café, no almoço, no jantar, também pode favorecer esses episódios de exagero alimentar. Então, por exemplo, se eu tô comendo pouco no café da manhã, é claro que à noite eu vou chegar com muita fome. Se eu tô comendo pouco no almoço, é claro que à noite eu vou estar com muita fome e eu vou querer atacar a geladeira. Tem várias receitas, olha, 3 refeições por dia, outros dizem, olha, vai comer de 3 em 3 horas. O que é indicado? O que é indicado? É mais correto? Sim, sim. Isso é muito interessante e é uma dúvida que as pessoas me trazem muito, Renê. Como que eu trabalho essa questão? Você se perceber. Porque o que acontece? Será que você vai ter fome de 3 em 3 horas? Será que você tem fome ao meio-dia ou você come porque é o horário do almoço? E aí o que acontece? Às vezes a gente come porque é a hora de comer. A gente não percebe a fome do nosso corpo. A gente não se pergunta, peraí, eu tô com fome? Quanto de fome eu estou? Então, eu vou trabalhar nesse sentido
a percepção da fome, tanto da fome quanto da saciedade. Porque o que vai dizer quando eu preciso comer é a fome. O teu corpo está dizendo, olha, eu tô com fome, baixou a energia aqui, baixou a glicose, tô com fome. Então o teu corpo ele traz essa resposta. Quanto? Essa é uma pergunta muito comum das pessoas também. Quanto eu precisaria comer? Aí entra a saciedade. É a saciedade que vai te dizer o quanto. Tem uma questão que os profissionais da área falam que a gente demora um pouquinho para captar a quantidade, para ir o sinal para o cérebro, não sei de falar os termos técnicos, mas para você ter esse sinal de, olha, eu já estou saciado, estou satisfeito, mas de repente é um tempo bem maior do que a refeição, ou seja, a gente, acho que é 20, 25 minutos que leva esse sinalzinho, ali você já almoçou, já jantou, já tomou o teu café, como que você vai saber exatamente qual o ponto da saciedade que vai ser o suficiente para você? Sim, essa é uma ótima pergunta, Renê. E na terapia nutricional a gente trabalha muito o como. Como você come? Porque o que acontece? Se eu estou comendo, se eu estou realizando uma refeição em 5, 10, 15 minutos, quanto que eu estou mastigando? E a mastigação é o primeiro movimento que vai começar a trabalhar esse sinal de saciedade. E aí o que eu percebo? Muitas vezes eu atendo muitas pessoas que realizam as refeições em pé, que nem senta para comer. Então como que é essa mastigação? Às vezes é só aquele coloquei para dentro. Então, o como você está comendo? Esse sinal de saciedade, você está correto, ele é em torno de 20 minutos, ok? Então, se eu como muito rápido, aí já é um ponto de atenção. Eu preciso melhorar isso. E o que acontece quando a gente come muito rápido? Às vezes você terminou ali de comer, você comeu em 15 minutos, por exemplo. Você sai da mesa, você sente que você está saciado. Né? Tá com aquela sensação de completude gástrica que a gente chama, que é aquela coisa do estômago tá confortável ali. Uns 10 minutos depois, tu já tá com aquela sensação de estômago cheio e aí você pensa, nossa, eu comi demais. Não precisava, talvez, aquela segunda, terceira servida. Por quê? Porque é quando esse sinal de saciedade está chegando. Então, a primeira coisa, como você come? Às vezes a gente precisa trabalhar esse comer mais devagar. A gente come muito rápido. E muitas vezes a comida é um prazer, só que é um prazer que a gente não desfruta. Porque aí se você comeu rápido, tu sentiu o sabor do alimento? Geralmente não. Então como que eu posso degustar mais, aproveitar mais essa minha refeição? Então esse tempo também das refeições, ele pode acabar contribuindo com o emagrecimento, porque a pessoa automaticamente ela vai comer menos, de repente, se comer mais devagar. Exatamente, porque esse sinal de saciedade, ele começa pela mastigação. Então, se eu não mastigo, isso já vai atrasar o meu sinal de saciedade. Outra coisa, eu estar atenta ao que eu estou comendo. Vou citar um exemplo, a gente vai assistir um filme, e aí você faz uma bacia gigante de pipoca. O que vai acontecer com essa pipoca? Você vai comer tudo. Se você fizer uma bacia menor de pipoca, você vai comer tudo também. E você não vai perceber a saciedade. Por quê? Porque você está distraída. A tua atenção não está no que você está comendo, está na TV. Está em outra coisa, ou então no celular, né? A gente tem muito hábito hoje de levar o celular para a mesa. Então eu tô comendo e eu tô respondendo o WhatsApp. Aonde que a minha atenção tá? Então isso vai contribuir também, porque antes a gente vai mudando os hábitos. A gente quando era criança, tal, era hábito de ligar, assistir o jornal, assistir alguma coisa e fazer as refeições assistindo televisão. Como você frisou agora, a gente substitui isso para o celular. Então essa sensação de saciedade, se tiver essa distração, você não vai perceber. Exatamente. E às vezes, Renê, essa distração ela não é externa.
Às vezes essa distração é interna mesmo, porque eu tô ali comendo, né, tô almoçando, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer durante a tarde no meu trabalho. Então a minha atenção não está também no que eu estou comendo. A minha atenção está no que eu tenho que fazer durante a tarde. Isso é uma área muito nova. Quando a gente falava em nutrição, nutricionista, geralmente a gente esperava um cardápio diferente, algumas regrinhas, e você traz isso como algo muito comportamental, algo que vai além só dos alimentos. Exato. E é interessante, Renê, porque o que acontece? Nesse conjunto de regras que a gente tinha antes na nutrição, exemplo dessas regras, comer de 3 em 3 horas, mastigar um número X de vezes, né? Realizar o café da manhã tal horário. Era um manual que servia para todo mundo. Exato, exatamente. E aí, será que se encaixa na tua realidade? Será que para você aquilo é possível? Será que o teu corpo sente fome de 3 em 3 horas? Será que você sente fome às 8 horas para tomar o teu café da manhã? E comer ovos e pão e uma xícara de café? Qual que é o teu nível de fome no café da manhã? Esse teu trabalho, a pessoa ela vai fazer um período com essa terapia, vai detectar alguns pontos e ela vai conseguir seguir isso para a vida? Sim, sim. Um dos principais focos do meu trabalho, Renê, é a autonomia da pessoa. Porque o que acontece? Quem que vai fazer a escolha no dia a dia dela lá sobre o que ela vai comer? Por exemplo, eu vou comer isso no café da manhã. Eu vou num restaurante no horário do almoço e eu vou comer isso. Eu vou sair para jantar no sábado à noite e eu vou comer tal coisa. Essa escolha é da pessoa. Não é minha. Não é minha. Eu não vou dizer para ela, olha, você come isso e isso à noite. É a escolha dela. Então eu vou ensiná-la como fazer essas escolhas. Qual que é a escolha mais inteligente para mim comer num jantar? Se eu for num restaurante, né, num restaurante de buffet aquilo ali, por exemplo, que tenha milhares de opções, o que eu faço, o que eu escolho? É isso que eu vou ensinar para a pessoa. Para ela também não se perder. Nesse exemplo do restaurante é bem interessante porque a gente vê aquele monte de opções, nós somos muito visuais, então eu vejo aquele monte de opção e eu quero o quê? Provar um pouquinho de cada coisa. Nesse provar um pouquinho de cada coisa eu já faço um pratão, certo? Então ali eu já vou trabalhar esse comportamento da pessoa. Peraí, se tem aquele monte de opções, o que daquilo eu realmente quero comer? O que faz sentido para mim? O que daquilo que eu quero comer hoje? Quanto? Quanto eu vou comer? Você falou a respeito dessa questão aí de ter esse tempo dedicado às refeições. E para aquela pessoa que chega no teu consultório e a gente tem uma rotina muito corrida, às vezes sai de manhã e volta à noite para casa. Como que a pessoa vai conseguir conciliar isso? Sim, algumas coisas são importantes nisso, Renê. E o que acontece? A gente tem essa correria, então o primeiro passo vai ser organizar a sua alimentação. Porque o que acontece? Se eu não tenho nada organizado e eu chego à noite em casa cansada e eu ainda vou ter que cozinhar, só que não tem nada na minha geladeira, ou o que tem na minha geladeira é um pedaço de pizza, o que eu vou fazer? Possivelmente eu vou pedir alguma coisa pelo aplicativo ou eu vou comer aquele pedaço de pizza. Então, primeiro passo, organização. Segundo, ok, eu não tenho aquele tempo, eu não tenho mais do que 20 minutos para almoçar. Como que eu vou degustar? Muitas vezes eu peço para as pessoas darem uma cronometrada, porque o que acontece? Eu tenho 20 minutos, mas eu como em 5. Então, peraí, também daria para dar uma desacelerada. Eu não consigo mastigar, no caso, toda a minha refeição ali, porque vai passar do meu tempo. Ok,
mastigue mais algumas garfadas, para você também sentir aquilo, sentir um alimento. Acontece muito, Renê, de algumas pessoas que, por conta dessa correria, passam um intervalo muito grande sem comer. Então eu almoço e eu vou comer depois só na janta. Só que aí, na janta, eu chego com um nível de fome muito alto. Eu chego faminta. E quando eu chego faminta, o que eu faço? É uma garfada atrás da outra. Eu nem tenho paciência para preparar alguma coisa. Por quê? Porque eu tô morrendo de fome. Então eu vou comer o que tiver, porque eu tô com muita fome. E aí você come ali sem nem mastigar direito, principalmente nas primeiras garfadas, porque você está com muita fome. Aí nessas situações, às vezes a gente precisa verificar essa rotina e ver se consegue diminuir esse intervalo entre as refeições. E também trabalhar alguns alimentos que dê mais saciedade para essa pessoa. Porque aí, como eu chego muito faminta, a tendência de exagerar é maior. Dentro das refeições, café, almoço e janta, a pessoa tem aquele mito, olha, se eu cortar a janta eu vou emagrecer. Isso a gente ouve desde sempre, é uma das regrinhas. Corta a janta que emagrece automaticamente. Tem alguma refeição que isso acontece milagrosamente ou de repente não é isso? Não seria esse o caminho, tá, Renê? O que acontece se eu não jantar? Eu vou chegar com muita fome no café da manhã. Então, o meu café da manhã vai ser maior. Então, eu vou acabar compensando em outra refeição. A mesma coisa, vou cortar o café da manhã. Aí você chega com muita fome no almoço. E aí acontece o que eu comentei antes, né? De você, às vezes, exagerar porque tá faminta. Vou cortar os lanches, não vou fazer mais lanches. Só que aí eu chego com muita fome nas refeições principais. E aí eu exagero também. E tem uma coisa que é muito interessante, Renê, em relação a como o nosso corpo funciona. E aí é uma questão do relógio biológico mesmo do nosso corpo. Cada um de nós vai ter mais fome em uma determinada refeição. Tem aquelas pessoas que não têm fome no café da manhã. E tem aquelas que não podem nem pensar em pular o café da manhã, que isso para elas já é muito difícil porque elas têm muita fome no café da manhã. Então isso tem a ver com o relógio biológico do nosso corpo. E também em relação ao horário que a gente funciona melhor. Porque, por exemplo, se eu sinto mais fome no café da manhã, provavelmente pela manhã é o horário que eu sou mais produtiva, é o horário em que eu me concentro melhor, é o horário que eu rendo mais. Agora, à noite, é aquele horário que eu já não consigo render muito. Porque o meu auge ali, né, de energia, de disposição, de concentração, de produtividade foi pela manhã. E aí eu tenho mais fome, consequentemente, no café da manhã. É assim que o teu corpo funciona, né? Um relógio biológico matutino. Por outro lado, a gente tem algumas pessoas que já vão mais para o almoço e para o jantar, que vão ter mais fome nessas refeições e vão estar mais produtivas. Provavelmente você já ouviu de alguma pessoa ela dizendo: olha, para mim estudar é muito melhor à noite. À noite eu rendo muito mais, eu sou mais produtiva à noite, eu prefiro estudar à noite do que pela manhã. Por quê? Porque é o horário que o relógio biológico dela está funcionando melhor. Então, como nutricionista, eu preciso dar essa nutrição para que ela também aproveite melhor esse horário. No entanto, pessoas que têm esse horário mais vespertino e noturno, elas vão ter uma tendência ali a comer mais no jantar e às vezes exagerar. Então eu preciso também olhar para isso e harmonizar melhor. Então são vários detalhes, Renê. E a terapia nutricional olha para tudo isso. Tem um intervalo ideal indicado entre o jantar e o dormir? É mais, assim, seria interessante você comer até umas 2 horas antes de dormir, ok? E comer algo mais leve para também o teu corpo não passar a noite nesse processo de digestão, porque aí isso vai atrapalhar o teu sono. E se atrapalhar o teu sono,
e você tiver uma qualidade ruim ali do sono, consequentemente no outro dia você vai estar, primeiro, com um humor diferente e também com mais fome. Quando a qualidade do sono também ela vai interferir nisso. Exatamente. Então é uma das coisas que eu trabalho com os meus pacientes. Qualidade do sono, gerenciamento do estresse, porque o estresse também libera ali mais cortisol. O cortisol facilita com que a gente ganhe peso, inclusive nessa região do abdômen. Então são várias questões que a gente olha e é extremamente individual. Porque talvez o que vale para você, Renê, não vai ser válido para outra pessoa porque ela tem uma rotina totalmente diferente da tua. E a respeito do período de sono, ele vai ter, você falou que tem pessoas que de repente ela vai se satisfazer com 3 refeições, outras com 2, e a respeito, a gente também ouve que é muito indicado, o ideal seria 8 horas de sono. Tem particularidades também que a pessoa vai ficar bem com 6, outra com 8, outra precisa de 10? Geralmente esse número de horas de sono é de 5 a 9, tá, Renê? E isso realmente varia muito de uma pessoa para outra. Com o envelhecimento, as pessoas tendem a ter uma necessidade menor de sono. Exemplo, criança. Gente, criança dorme muito, porque ela está em fase de crescimento e é durante o sono que vai liberar os hormônios do crescimento. Então, ela tem uma necessidade natural de dormir mais. Mulheres têm uma necessidade maior de sono do que homens. É em torno de uns 20 minutos a diferença. Então, isso muda muito de acordo com quem você é, que fase da vida você está, como que está o teu dia a dia. Mas algo que é interessante para você perceber, Renê, se o teu sono está sendo insuficiente ou não, é a disposição ao acordar. Porque se você está acordando cansada, alguma coisa está errada aí. E aí pode ser um número de horas de sono insuficiente, pode ser uma qualidade de sono ruim, então você não está dormindo bem à noite. E pode ser outras questões como a ansiedade, por exemplo. Pode ser uma sobrecarga. Você falou sobre a água. A água é 1,5 litro de água por dia, varia de pessoa para pessoa, varia do inverno para o verão. O que é indicado? A indicação que a gente tem é em torno de 35 ml de água por quilo da pessoa. Então vai variar muito de acordo com o peso da pessoa, certo? E aí, o que acontece no inverno? No inverno, algumas coisas mudam no nosso corpo, por conta da mudança de temperatura. A mesma coisa que vai estar acontecendo agora no verão, nosso corpo também está se ajustando ali à temperatura. No inverno, a gente não tem muita vontade de tomar água. A gente também não tem muita vontade de comer fruta, de verduras, de legumes, porque são frios. E a gente quer se aquecer, porque o externo já está frio. Então aí a gente precisa, às vezes, trabalhar algumas outras questões, no caso, para não se perder esse hábito, tanto no sentido da água quanto das frutas, dos legumes, das verduras. Então eu posso trabalhar mais com refogados, com frutas assadas, com uma água aromatizada, com um chá, enfim, para que isso não se perca. No Rio Grande do Sul é muito hábito o chimarrão. Chimarrão e água é a mesma coisa? É uma excelente pergunta e que os gaúchos não vão gostar da resposta. O chimarrão, ele não substitui a água. Pelo seguinte, a mesma coisa acontece com alguns chás, tá? A erva mate, ela tem cafeína, assim como o café, assim como o chá verde, assim como o refrigerante, alguns refrigerantes. E a cafeína, ela estimula a diurese, o fazer xixi. E aí, aquele tanto de água que eu tomei, no final das contas, meu corpo não vai aproveitar. Então, interessante seria a água. O chimarrão, ele não substitui a água por causa dessa diurese. Ele não permanece no organismo muito tempo, essa água. Exatamente. Podem observar, tá? Uma forma simples de observar isso. Quando a gente toma chimarrão, dali um tempo a gente já começa a ir mais para o banheiro e a nossa urina, ela tende a ser mais clara. E isso significa, no caso, que essa urina, ela não fez o processo natural ali do nosso corpo. Eu não estou expelindo junto vitaminas, minerais, coisas que o meu corpo não precisava mais pela urina, né? Pelo processo ali que o rim fez de filtração do sangue.
Ele pulou toda essa etapa. Essa água pulou toda essa etapa. Inclusive, aqui é um bom sinal de observar, tá? Se o seu xixi é muito amarelo, significa que você está tomando pouca água. Mas não é válido para a questão do chimarrão ali, porque ali vai ser um caso à parte. A água em jejum de manhã, ela é bastante indicada. E outra questão, Giovanni, gostaria que você comentasse. A gente tem, né, esse suco gástrico mais latente logo no início da manhã. A pessoa que toma o chimarrão em jejum, isso pode ser prejudicial para a saúde? Sim. Isso é uma água quente com esse suco que fica depositado ao longo da noite? Nessa situação, Renê, o complicador principal ali vai ser a cafeína, ok? Porque o que acontece com a cafeína? Ela pode irritar a parede ali do teu estômago, né? A parede gástrica. Então, tanto o chimarrão ali em jejum, quanto eu tomar só um café e não comer nada, por exemplo, isso já são algumas coisas que podem irritar esse estômago. Carne vermelha. A gente também, no Rio Grande do Sul, é um hábito, o churrasco. E a carne vermelha, a gente sabe que ela é de mais difícil digestão. Ela tem um período, como por exemplo, come peixe tantas vezes por semana, carne vermelha, frango. O que é indicado? Em relação a peixes, explicar um pouquinho da nutrição, tá? Porque a nutrição ela é uma ciência um pouco nova, certo? Ela é após a Segunda Guerra Mundial e com isso a gente tem muitos estudos que são recentes e coisas que ainda estão se estudando. Por isso que de tempos em tempos as recomendações nutricionais mudam. Então, um tempo atrás se falava, olha, não coma ovo que aumenta o colesterol, por exemplo. Hoje já se fala, não, olha, o ovo nem vai interferir no colesterol, pode consumir. Então, as orientações nutricionais, elas mudam de tempos em tempos de acordo com os estudos. O que acontece na situação das carnes? Peixes, a gente teria uma recomendação de 1 a 2 vezes por semana. No entanto, a gente precisa ter um certo cuidado porque as nossas águas estão contaminadas. Então, a gente tem muitos peixes, muitas vezes, que tem contaminação com metais pesados. E aí, eu tô comendo peixe porque é recomendado, mas qual que é a qualidade desse peixe? Então, a gente precisa observar muito o contexto daquela pessoa que está procurando ali, em vez de passar uma orientação prescritiva, uma orientação fechada. Porque de acordo com aquilo que ela tem acesso, talvez não vai ser interessante para ela consumir peixe de 1 a 2 vezes por semana. E a carne vermelha? A carne vermelha a gente poderia consumir normalmente, mas uma questão que eu chamo a atenção e que equivale para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Sul, e a gente até poderia generalizar para o Brasil, a gente tem um consumo em excesso de carne. Então vamos pensar, a gente levanta pela manhã e eu como um pão com salame, que também é uma coisa aqui do Sul, ou um pão com um presunto, eu estou consumindo carne ali, certo? Aí no almoço eu como carne, mas eu vou no restaurante e eu como 2, 3 tipos de carne. Porque tinha frango, tinha carne bovina, olha, aquele porco parece que tá legal. Então, eu tenho um exagero, certo? Então, a questão é o quanto eu estou comendo. Geralmente, a gente tem uma indicação ali de carne que seria de acordo com a palma da mão da pessoa. Então, seria um bife mais ou menos do tamanho da palma da pessoa. No entanto, geralmente a gente come a mais e a gente vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Às vezes o meu lanche é um pastel de carne. Então, ela está presente em muitas das refeições e, inclusive, é algo da nossa mentalidade mesmo. Porque quando eu vou pensar em cozinhar o almoço, qual que é a primeira coisa que eu penso? Que carne que eu vou fazer? É carne e alguma coisa. Exatamente, a carne é o prato principal. E aí eu ajusto o restante da refeição de acordo com aquela carne. Eu vou fazer uma carne de porco, por exemplo. Com mandioca fica legal. Eu vou fazer um peixe, com polenta fica legal. Ou seja, é sempre a carne que define o cardápio.
E ela é a atração principal ali da refeição. E aí, claro, né, a gente quer o que é principal. E a respeito do carne de frango, ela seria mais indicada que a carne vermelha ou não? É interessante, dentro da alimentação, um dos pilares da alimentação, que já responde essa tua pergunta, é a variedade, tá? Esse é um dos principais pilares ali da nutrição. Então, eu poderia consumir todos os tipos de carnes e variar, certo? O que é interessante em algumas situações? Eu tenho triglicerídeo alto, eu tenho colesterol alto. Aí, nessas situações, talvez é interessante preferir carnes mais magras. Ou então, eu tô querendo emagrecer. Aí, talvez seja interessante carnes com cortes mais magros. Jejum intermitente. As pessoas... isso também é meio que uma novidade. De um tempo para cá tem se falado muito que o jejum intermitente ele vai te ajudar na perda de peso. Tem gente que defende que ele contribui com as células, são as células velhas e tal, que o jejum intermitente acabaria com elas, seria até mesmo prevenção contra um câncer. Tem médicos que defendem isso. Qual a tua opinião a respeito desse jejum? Ok. O jejum intermitente a gente considera como uma dieta da moda. Assim como a gente já passou pela dieta low carb, assim como a gente já passou pela dieta cetogênica, e de tempos em tempos essas dietas da moda, elas vão mudando ou voltam com um novo nome, com uma nova roupagem. Então é o seguinte, é claro que você vai emagrecer se você não estiver comendo, certo? E num jejum você tá ali sem comer. E aí, qual que é a questão? É quando eu retomo a minha alimentação. Porque aí eu vou chegar naquela fase do faminta novamente. Eu tô morrendo de fome. E aí eu como muito. E isso também não vai ser equilibrado para o nosso corpo. Acontece mais ou menos a mesma coisa que eu comentei antes das dietas sobre o metabolismo. Poxa, meu corpo tá 12, 14, 18 horas sem comer nada. Ele está em estado de alerta, ele está passando fome, então ele vai se defender disso para garantir a sobrevivência. Vai reduzir metabolismo, vai economizar gordura. Então, de repente, você vai comer a mesma quantidade, ou pode até ser uma quantidade exagerada, mas a ciência está na questão de como o metabolismo vai funcionar nesse período em que ele ficou sem alimentos. Ele vai entrar naquele modo de stand-by. Vou economizar energia. Exato, exatamente. Então é algo muito semelhante com o que acontece com pessoas que fazem uma dieta low carb ou que fazem uma restrição ali. O que acontece? Elas ficam sem energia, elas ficam indispostas. Eu já ouvi de alguns pacientes que foram na academia, por exemplo, e não conseguiram realizar o treino. Por quê? Porque não tem força, não tem energia, porque não está nutrido, esse corpo não está nutrido. E a nutrição, as pessoas pensam muito na nutrição como para o emagrecimento. Mas a nutrição, a base dela é nutrir o teu corpo. A nutricionista, ela não é o profissional que vai te emagrecer. A nutricionista é o profissional que vai te nutrir. Então eu tenho que pensar na oferta de nutrientes para esse corpo. Ele tem que ter energia para continuar o dia dele. Para você ser produtivo, para você estudar, para você trabalhar. Você precisa de vitaminas, de minerais. E aonde que está isso? Está na comida. Você falou a respeito de academia. A pessoa que ela pratica atividade física, ela vai na academia. Você indica algum tipo de suplementação ou uma alimentação diferente? No caso da academia, vai ser uma avaliação individual também, Renê, porque isso envolve, a necessidade nutricional dela envolve a intensidade do treino que ela faz, a frequência com que ela vai à academia, quais exercícios ali que ela faz, ela é homem, é mulher, que idade que essa pessoa tem, então é muito individualizado. E se, por exemplo, o que é o caso da maioria das pessoas que vão para a academia, ela vai na academia de 3 vezes por semana e ela faz um treino de 1 hora. Essa pessoa não precisa de um suplemento. Pela alimentação, ela consegue suprir essa necessidade nutricional.
Agora, a pessoa é um atleta. Ela treina para correr uma maratona todo dia. Essa pessoa precisa de uma suplementação. Porque pela alimentação ela não vai alcançar a necessidade nutricional dela. Porque ela precisa de muito, porque ela tem um treino intenso. As frutas, como que ela deve ser consumida para a pessoa acabar não engordando com elas? Muitas pessoas dizem, olha, eu vou comer só frutas e às vezes não é bem assim, né? Criou-se uma mentalidade, de certa forma, um pensamento, uma crença, que fruta engorda, correto? Aí a gente precisa analisar algumas coisas, porque se eu não for comer uma fruta, eu vou comer, sei lá, um pão, por exemplo, o pão ele vai ser mais calórico do que a fruta. E outra coisa, as frutas elas têm uma quantidade muito grande de vitaminas, de minerais, de fibras, de outros compostos que fazem bem à saúde. Então elas são essenciais para o funcionamento do meu corpo, para ele funcionar adequadamente. E o que eu vejo é que as pessoas acabam cortando muitas vezes as frutas. Inclusive eu já ouvi isso, eu ouvi certa vez de um paciente diabético que ele falou, olha, eu não tô comendo mais banana porque tem muito açúcar, mas ele tomava Coca-Cola. E aí, adiantou? Então tem-se um certo terrorismo em relação às frutas, quando na verdade elas são inocentes. Porque o que acontece? Esse açúcar, a frutose que tem ali nas frutas, como elas têm fibras, isso nem vai ser todo absorvido. Então elas não vão contribuir tanto em calorias, inclusive elas são uma ótima opção para quem quer emagrecer, certo? E elas são ótimas para nutrir o teu corpo por conta dos nutrientes que elas têm. Quando que as frutas vão ser prejudiciais? Quando que elas vão me engordar? Quando você consumir muito? Então hoje eu vou comer um cacho de banana. Sim, aí não dá. Então, assim como a alimentação, é a questão do equilíbrio. Sim. Esse é um dos outros pilares, né, dos grandes pilares da nutrição. Porque o nosso corpo ele precisa desse equilíbrio entre proteínas, entre gorduras, entre carboidratos. Falando a respeito das frutas, tem alguma mais aconselhada ou menos aconselhável? Variedade, tá? Tem uma única exceção que eu coloco aqui, que é a carambola para pessoas que têm problemas renais, tá? Essa é uma situação diferente, porque nessa situação a carambola ela pode ser tóxica para as pessoas que têm problema renal. Agora, se você é uma pessoa saudável, todas as frutas são bem-vindas. As 2.000 calorias, então, como a gente tem em mentalidade que é um número X, ela varia de pessoa para pessoa, então, pelo que a gente conversou. Exatamente. Como que vai ser esse cálculo que o nutricionista faz para saber a tua necessidade de calorias? Isso varia de acordo com o teu sexo, isso varia de acordo com a tua idade, com a tua prática de atividade física. Então tem vários fatores que vão influenciar esse cálculo. O teu peso, a tua altura. Então são vários fatores ali que a gente usa nesse cálculo. Vai variar também por idade? Por idade também. Criança, jovem, adulto, ele vai ter de repente um número de calorias diferente de uma faixa etária para outra. Exato. Se for uma gestante, se for uma lactante, isso já vai mudar esse cálculo também. Uma das principais queixas que eu tenho recebido no consultório hoje é a ansiedade. Eu recebo muitos pacientes com essa queixa. Porque o que acontece na ansiedade? Eu entro naquela crise de ansiedade, né? Eu tô ali agitada, tô pensando muito, tô com medo, tô com muita preocupação. E aí eu quero aliviar aquilo. Como que eu faço isso? Comendo. E aí é o que acontece com muitas pessoas, né? Entra essa situação de exagero alimentar. Comi demais. Mas não é um comportamento que eu gosto, porque isso está me afetando, isso está tendo consequências, não só de aumento de peso, mas a culpa que eu sinto por ter comido demais. A vergonha que eu sinto por ter comido, porque muitas pessoas vão muitas vezes comer escondido.
E aí a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, é ansioso, primeira coisa, começa a perceber os primeiros sinais dessa ansiedade. Porque o primeiro sinal da ansiedade não é quando eu já estou agitada, que pensando em 1000 coisas, preocupada. Não, esse não é o primeiro sinal. Às vezes o primeiro sinal é uma perna balançando, é a pele que eu fico cutucando, é uma unha que eu estou roendo. E aí, quando você percebe esse primeiro sinal da ansiedade, é o momento de você agir. Peraí, eu tô ansiosa. Como que eu posso lidar com essa ansiedade? Eu vou fazer uma caminhada? Eu vou conversar com alguém? Eu vou fazer uma técnica de respiração? O que eu vou fazer com essa ansiedade? Porque aquele momento em que a pessoa perdeu o sono, aquele momento em que a pessoa comeu demais, aquele momento que a pessoa está com o coração acelerado, isso já é o final da ansiedade. Ela já estava crescendo ali há muito tempo. E aí a gente precisa identificar esses primeiros sinais, esses primeiros sintomas ali da ansiedade, porque é um momento que vai ser mais leve para você gerenciar essa ansiedade. Você vai conseguir isso através da terapia ou é necessário medicamento? Depende da situação, ok, Renê? Na terapia nutricional, dificilmente eu trabalho sozinha. Geralmente os pacientes fazem psicoterapia também ou algum outro tipo de terapia. Então ela tem um suporte terapêutico e tem a terapia nutricional também. E em algumas situações ela precisa desse apoio da medicação. Então é um trabalho em conjunto. Ela vem da psicóloga para você ou pode ir de você para a psicóloga? Tanto faz. Tanto faz, tanto faz. São dois trabalhos que se assemelham. Exatamente, que vão se complementar, Porque o que acontece? Nem toda pessoa que é ansiosa vai descontar na comida. Por exemplo, quem é fumante, muitas vezes vai descontar no cigarro. O cano de escape ali vai ser o cigarro. Né? Às vezes tem algumas pessoas que bebem, que vão ter esse cano de escape na bebida, tem outras que é nas compras e por assim vai, né? Tem várias possibilidades, mas para aquelas que envolvem a comida, aí a gente precisa olhar para isso. Tem aquela pessoa que chega no teu consultório que ela não sabe que ela sofre de ansiedade? Sim, porque às vezes a gente dá outros nomes para ansiedade. Eu ando nervosa demais, eu tô preocupada demais. Mas toda mãe se preocupa com os filhos. Tá, mas acho que é normal. Exatamente, a gente normaliza muito. Ou então, eu sou muito organizada, eu gosto de planejar. Mas você tá planejando até 2025. Peraí, isso aí é ansiedade? Então, muitas vezes chegam sim as pessoas dando outros nomes. E aí, quando a gente vai investigando, vai conversando ali, a gente percebe que tem esse fundo de ansiedade. Aí você faz esse tratamento presencial ou online? Como que é a forma de trabalho? Tem um período entre uma sessão e outra? Varia de pessoa para pessoa? Sim, geralmente eu atendo em sessões semanais, principalmente no começo do acompanhamento, porque é quando a pessoa traz mais demandas, traz mais queixas. E aí a gente vai trabalhando essas queixas e a partir disso eu vou dando um intervalo maior, geralmente nas sessões. Mas isso é muito conversado, tá, Renê? Porque a terapia nutricional, ela é colaborativa. Eu colaboro com você e você comigo. Não é aquela coisa que eu defino sozinha. Eu converso com você para a gente definir. Eu quero saber como você está se sentindo, se isso é confortável para você. Porque afinal de contas eu estou prezando a tua autonomia, as tuas escolhas. Então o progresso depende de cada caso. Exato, exatamente. A pessoa ela vai chegar com uma determinada demanda e você vai buscar então a causa antes de tratar a consequência. Exato, porque imagine numa situação ali, como a gente estava citando o comer ansioso, imagine esse comer pela ansiedade. Você sabe que não seria interessante comer uma barra de chocolate inteira,
Mas na hora da ansiedade te dá aquele impulso e você come. Se você chegar ali no meu consultório, né, no atendimento online, que eu acabei não respondendo isso, são sessões online. Se você chegar lá comigo e eu te disser, não, olha, não come a barra de chocolate inteira, come um quadradinho, substitui por uma banana, isso vai resolver? Tu vai lembrar disso na hora que a ansiedade está ali, que você está com palpitação? Não. Então, apenas essa orientação nutricional, ela não é suficiente. Eu preciso te ajudar a gerenciar a ansiedade para que naquele momento você consiga fazer uma escolha. Peraí, o que eu vou fazer com essa minha ansiedade antes de comer loucamente? Ela canalizar isso, de repente, em alguma outra situação e não na comida. Exato, para que ela aprenda a lidar, no caso. Porque muitas vezes a gente silencia as nossas emoções, a gente anestesia as nossas emoções usando a comida. Então eu tô triste, mas eu não quero lidar com aquela tristeza, então eu vou comer. E não é só as emoções desconfortáveis, porque quando a gente pensa em uma comemoração, o que vai ter nessa comemoração? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Comida. Preparar algo para... Olha, vamos sair hoje à noite porque eu quero comer alguma coisa, porque eu quero comemorar tal coisa, porque eu consegui uma promoção, então vamos no rodízio comemorar. É a primeira coisa que vem em mente. Exatamente. E o refrigerante, Gito? Vilão, dá para tomar de uma forma moderada, o que faz com as crianças, até mesmo os adultos. Sim. Eu não trabalho, Renê, com a restrição. Então não vai ter nenhum alimento que eu diga para você, olha, não coma, não beba. Não vai ter nenhum alimento ou bebida que eu vou te dizer isso. No entanto, a gente precisa encontrar uma forma de equilibrar isso no teu dia a dia. Porque, por exemplo, tomar refrigerante todo dia é saudável? Tá de acordo com os teus objetivos? Não, provavelmente não. Se você é um paciente ali que é diabético, por exemplo, que tem triglicerídeo alto, que você quer emagrecer, isso não vai de encontro com o teu objetivo. Então, que limite saudável que a gente pode estabelecer? Isso é muito negociado, tá, Renê? É muito negociado. Porque se a pessoa, por exemplo, toma refrigerante todo dia, não tem como ela cortar de vez. Ah, não vou tomar mais refrigerante, então enquanto eu tô fazendo a terapia nutricional com a Gi. E aí o que acontece depois que termina a terapia nutricional com a Gi? Retorna aos velhos hábitos. Então esse é um cuidado que eu tenho, porque uma das minhas intenções é te ajudar a construir hábitos que estejam de acordo com o teu objetivo. Nesse nosso bate-papo eu não consegui pegar nenhuma vertente que você proíbe, então você trabalha muito essa questão de repente harmonizar toda essa alimentação, equilibrar isso para a pessoa atingir os objetivos sem nenhum tipo de restrição. Teoricamente é o sonho de consumo de quem quer emagrecer. Exato. E Renê, só pensa comigo. Quando a gente diz para uma criança, para um adolescente, não faça isso, o que essa criança, esse adolescente faz? Faz exatamente... Eu costumo dizer que a primeira palavra ele geralmente não entende. A gente comentou, não faça isso, o não ele anula, ele pega só o restante da frase. É bem trivial a gente ver isso. Se olha fulano, não faça tal coisa, parece que ele faz exatamente aquilo. Exato. Então o que acontece na proibição? Geralmente ela aumenta o desejo. Eu vou citar um exemplo particular mesmo. Algum tempo atrás, eu estava investigando uma questão de saúde e a médica me falou, olha, eu vou pedir uns exames seus aqui, mas pode ser diabetes, é uma possibilidade. Eu achei estranho, porque não condizia ali com os meus hábitos, enfim, mas eu pensei, ok, né, vamos investigar. Só que, só de eu sair daquela consulta e com aquela possibilidade de ser diabetes, já aumentou minha vontade de comer doce. Automaticamente é a mesma coisa que os meus pacientes com diabetes me trazem. Gi, eu não posso comer doce.
mas eu tô com vontade. Isso aumenta a minha vontade de comer, essa proibição. Então, é um tiro que a gente dá no pé. Então, mesmo em pacientes que teriam uma restrição, como é o caso ali da diabetes, eu trabalho de uma forma que ela consiga equilibrar isso na sua alimentação, porque a restrição não é a única estratégia nutricional. A gente pode trabalhar de outras maneiras, mesmo em situações ali clínicas, né, em situações de doenças que se exige uma certa restrição. Inclusive, Renê, na minha prática clínica, o que eu percebi, assim, foram alguns casos bem interessantes. O que eu percebi que mais elevava a glicemia de pacientes diabéticos era a ansiedade. Nem era o que ela comia, mas ela ficava ansiosa, a glicemia aumentava. Interfere nisso? Sim, sim. Quando a gente pensa nas nossas emoções, quando a gente pensa, né, nessas questões psicológicas também, a gente acha que isso vai afetar só a mente ou o coração, né, no caso das emoções. Tá, peraí, eu tô triste, eu tô estressada, eu tô ansiosa, mas o meu corpo, ele tá reagindo a tudo isso, ele tá sentindo comigo. Então, por exemplo, tem uma situação de estresse. Eu tô tendo muito estresse. A minha pele sente, ela fica mais ressecada muitas vezes. Eu tenho queda de cabelo. Então, tem muitas coisas que essas emoções, que o meu estado emocional, que aquilo que eu tô vivendo, vai sim afetar o meu corpo. Quando você detecta essa questão da ansiedade, do estresse, se você tem alguma técnica para auxiliar a pessoa ou esse já vai para um trabalho de uma psicóloga? O trabalho é em conjunto, tá, Renê? Porque o que acontece ali, como que o estresse, como que a ansiedade vai afetar a alimentação? Além de aumentar, geralmente, esses momentos da gente exagerar na comida, às vezes isso também interfere no que eu como. Porque aumenta a No momento ali que eu tô estressada, que eu tô muito ansiosa, eu não vou ter vontade de comer fruta. Eu não vou ir pra fruteira da minha cozinha. Eu vou buscar um doce. Eu vou buscar alguma outra coisa. Às vezes até o pensamento eu não sei o que eu quero comer, mas eu tô com fome. Aí eu vou, abro a geladeira, eu olho o que tem ali, eu pego alguma coisa que tem ali. Às vezes eu como coisas entre si que nem combinam. Às vezes eu como coisas que eu nem gosto, mas eu tô naquele fervor emocional ali, e aí eu como o que tiver. Depois que eu comi, qual que é o pensamento que vem? Não era bem isso que eu queria. E eu continuo com fome porque não era bem isso que eu queria comer. Aí vou novamente ali para a geladeira. Então, eu já atendi alguns pacientes que fazem o quê? Que vão ali na geladeira, pegam uma caixinha de leite condensado e come. Ou às vezes fazem algumas misturas. Eu vou comer leite condensado com coco. Às vezes algumas coisas que às vezes nem fazem muito sentido, mas naquele momento ela precisa aliviar de alguma forma o que ela está sentindo. A atividade física ela vai contribuir de alguma maneira? Muito. Muito. A atividade física, ela é uma ferramenta maravilhosa para melhorar esse gerenciamento emocional, gerenciamento de estresse, ansiedade. E o nosso corpo, Renê, ele gosta de atividade física. A gente não tem braços, pernas alongadas à toa. É para a gente movimentar. E o que a gente faz? A gente trabalha o dia inteiro sentado. Mas quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de uma corrida 2 vezes por semana, caminhada, academia, o que é uma atividade física ideal? Novamente, isso vai ser muito individual. O que a gente tem de recomendação da Organização Mundial da Saúde é no mínimo 50 minutos por semana. Se você trabalha apenas sentado, a gente precisa aumentar essa atividade física, certo? No entanto, Renê, eu acho muito interessante a pessoa, eu geralmente trabalho isso em relação à atividade física. Que atividade física que você gosta?
E uma outra coisa que é importante, Renê, as pessoas associam muito atividade física e emagrecimento. Então eu vou fazer atividade física porque eu preciso emagrecer. E aí eu vou fazer uma atividade física que às vezes eu nem gosto, que nem faz sentido. Eu vou na academia, mas eu não gosto muito da academia. Tá, peraí, que atividade física que você gosta? O único benefício da atividade física é emagrecimento? Não, ela tem vários outros. E às vezes esse motivo de emagrecimento não é suficiente para tornar a atividade física um hábito. Sou sedentário extremo, não gosto de atividade nenhuma. Então, pelo menos uma caminhada semanal aí de uns 50 minutos, como você citou. Exato. Comece devagar e vá aumentando aos poucos. Porque o que acontece, Renê? A atividade física para o nosso corpo, ela é prazerosa. Quando a gente faz atividade física, tem substâncias no nosso corpo que são liberadas, né? As endorfinas, entre outras. E isso é prazeroso para o meu corpo. Então, eu começo devagar, eu vou tomando gosto e aí eu posso ir aumentando. A gente ouve de pessoas que olha, eu trabalho num supermercado, eu caminho o dia inteiro para lá e para cá. É a mesma coisa? Sim. Vale como atividade física? Sim, isso é interessante, Renê, porque foi uma mudança que a gente teve na última publicação da Organização Mundial da Saúde, que eles fizeram algumas modificações nessa recomendação. E, inclusive, os afazeres domésticos já entraram como uma atividade física. Ok? Então, é interessante, sim, a gente incluir dentro do possível, na nossa rotina, a atividade física. Eu moro num prédio e tem elevador e tem escada. Peraí, eu posso ir pela escada. Então, a gente não precisa, em algumas situações, fazer um super esforço, um super movimento para encaixar aquela atividade física no meu dia a dia. Eu posso começar com pequenas coisas. Isso é uma informação para mim relativamente nova, porque a gente tinha um conceito até um tempo atrás, né? Diz, olha, trabalho de pé ou caminhando o dia inteiro, isso não é a mesma coisa que a atividade física. Então, isso também está sendo revisto. Exatamente, essa publicação é desse ano, tá? É bem recente, Renê, e foi bem interessante porque é uma mudança, né, de como as organizações e a Organização Mundial da Saúde tá vendo essa questão da atividade física. Porque realmente, no nosso dia a dia, a gente pode incluir atividade física em vários outros momentos, além daquele de ir lá na academia, de ir lá no CrossFit, de ir no Pilates. Então, eu posso incluir de outras formas também. Eu posso dançar em casa. Eu posso brincar de pega-pega com os meus filhos. Tudo isso vai ser incluído como uma atividade física. Exatamente. O que é atividade? É a gente... estar em movimento. Exato. Física, corpo. Então, eu estar movimentando o meu corpo. A terapia nutricional, como você citou, ela vai te auxiliar na perda de peso, ela vai melhorar a tua qualidade de vida. Você não restringiu nenhum alimento. Ela vai melhorar também a saúde? E por quê? Sim. Imagine o seguinte, se a gente trabalhasse com a restrição e eu dissesse, olha, a partir de hoje, então, você não come mais pizza. Você consegue imaginar os próximos 50 anos da sua vida, o resto da sua vida, sem comer pizza? E o açúcar? A mesma coisa. Conseguiria passar o restante da sua vida sem açúcar? Sem você ir numa festa de aniversário e ficar ali meio sem opção? Sim. Então, o que acontece? Eu vou te ajudar a harmonizar a tua alimentação, para que você tenha uma alimentação que você possa manter ao longo da vida. Então, uma das coisas que as pessoas confundem às vezes é essa questão de liberdade e libertinagem. Então, peraí, eu posso comer o que eu quiser? Sim, você pode comer o que você quiser. Quanto? O quanto que é saudável para você, o quanto que aquilo está de acordo com o teu objetivo. Gi, a respeito aí da mulher. Mulher tem períodos de TPM, tem essa situação hormonal. Como que ela vai trabalhar nesse período para não fugir das regrinhas básicas ali para manter uma vida saudável?
Sim, isso é algo que é muito, muito importante da gente trabalhar com esse público, com o público das mulheres. Porque em cada uma dessas fases do ciclo menstrual, eu tenho necessidades nutricionais diferentes. Então, o corpo da mulher, ela tem um funcionamento diferente do homem. O homem é estável. A mulher não, ela vai ter toda essa oscilação hormonal e com isso vem mudanças de humor, vem mudanças nos desejos que ela tem de comer, por exemplo. Então, inclusive mudanças em relação ao nível de fome. O que geralmente mais atrapalha a mulher, de certa maneira, é a fase da pré-menstrual e menstrual. Atrapalha porque a gente não sabe como lidar. Então, a minha fome aumenta, mas isso é uma necessidade natural do meu corpo. Porque nessa fase pré-menstrual e menstrual, o nosso corpo, o corpo feminino, naturalmente precisa de mais energia. Então, eu sinto mais fome. Só que se eu tenho uma alimentação desregulada, eu posso ir para esse exagero. Inclusive, aumenta muito a vontade de doces nessa fase. Isso também é uma necessidade do meu corpo. Porque o carboidrato ali, o açúcar, ele faz com que a gente tenha a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, ele chegue mais fácil ao meu cérebro. Então, eu tenho essa demanda ali, mas eu posso suprir essas demandas do meu corpo de uma outra maneira, sem exagerar. Talvez até sem doces, talvez até sem açúcar, melhorando o tipo de carboidrato que eu como durante o dia. Então, se eu comer algo que me sacia mais, eu consigo suprir essa necessidade do meu corpo e ajudar a equilibrar um pouco mais essa questão hormonal. Tem muitas sementes, inclusive, que a gente usa para ajudar o nosso corpo a equilibrar mais, a regular mais essa questão hormonal. Então, as sementes aí de gergelim, de girassol, de abóbora, linhaça, que podem contribuir para cada uma dessas fases ali do ciclo. Mas se o corpo precisa de mais açúcar, como você pensou, precisa de mais nutrientes, é uma necessidade do corpo. Não dá para dar uma caprichadinha e comer mais nesse período aí, porque o corpo está pedindo? Sim, a questão, o que acontece, Renê? O nosso corpo, às vezes eu brinco que ele é muito sábio em algumas coisas, mas ele é burrinho em outras. Então, o meu corpo, ele está precisando de energia. Ele vai me pedir, no caso, uma forma rápida de conseguir essa energia. Qual que é essa forma rápida de aumentar a minha glicose lá no sangue? É doce, tá? Vai ser um dos carboidratos ali que a gente vai absorver mais rapidamente. Essa é a parte que eu brinco que o nosso corpo está sendo burrinho. Porque, eu preciso aumentar a minha energia, mas doce não é a única forma. Não é a única forma de eu aumentar ali essa glicose, essa glicemia que o meu corpo está pedindo. Então, eu posso melhorar a minha alimentação para suprir essa necessidade. De uma forma inteligente. Porque o que acontece? O meu corpo está pedindo algo. Mas ele não sabe qual que é a melhor escolha. Aí é o meu momento de decidir. Daí a pessoa acaba entregando algo, como você frisou, que sacia de uma forma mais rápida. É chocolate, é doce. Então, até nesse período menstrual, se a mulher tiver uma alimentação equilibrada, ela vai conseguir suprir essa necessidade, não vai sentir tanto esse desejo, principalmente por doces. Exato, e com essas escolhas, Renê, a gente acaba tendo mais saúde e equilibrando melhor o nosso corpo. Porque o que acontece se eu como um doce? Ok, vai aumentar rápido a glicemia lá no meu sangue. Mas assim como ela aumenta rápido, ela diminui rápido. Então, no momento que diminuiu, o que eu vou sentir? Eu vou sentir vontade de comer doce de novo. Eu vou sentir um pouco mais de cansaço, porque está baixando a minha energia. Eu vou ficar um pouco mais letárgica, vou ficar um pouco mais devagar, eu perco a minha concentração. Então, percebe que não é a decisão mais inteligente?
O que acontece quando eu melhoro ali a minha alimentação, então na fase pré-menstrual e menstrual, e consumo um carboidrato de uma qualidade melhor? Eu como um arroz integral no almoço. Ou, Gi, não gosto de arroz integral. Então eu como o arroz branco, mas eu como mais salada, que as fibras ali da salada já vai ajudar a melhorar esse carboidrato do arroz. Esse carboidrato ele vai chegar lá no meu intestino, vai ser absorvido, vai chegar na corrente sanguínea, só que a minha glicemia, em vez de fazer aquele pico, em vez de aumentar rápido, ela vai aumentar devagar e ela vai se mantendo por mais tempo. E quando ela começar a baixar, ela vai baixar mais devagar. Isso aqui essa curva de glicemia tem tudo a ver com saciedade, Renê. Então, o que nos dá mais saciedade? Fibras. Tá? E quando eu falo desses carboidratos de melhor qualidade, é porque eles têm fibras junto. A diferença entre um arroz branco e um arroz integral é que ele vai ter mais fibra no integral, ele vai ter mais outras vitaminas e minerais. Dando uma saciedade maior. Exato. Proteína dá mais saciedade também. Então, o que eu tô comendo ali? Eu uso um exemplo. Imagine que no teu almoço você come uma salada e macarrão. Porque, foi o que deu tempo para fazer. E em torno ali de 1 hora, depois 1h30, 2 horas, o que vai acontecer? Você vai estar com fome novamente. Ou seja, não te deu saciedade. Agora, quando você faz uma refeição mais completa, eu comi salada, arroz, feijão e uma carne. O feijão e a carne tem proteína, a salada tem fibra. O arroz ali vai ter esse carboidrato para te dar energia, mas vai ser absorvido mais lentamente. Então, tu vai ter saciedade por mais tempo. Tá certo, então. Gi, para quem se interessou, gostou do bate-papo, como que faz para entrar em contato contigo? O meu Instagram é @giovanni_locatelli. Então, me sigam lá. Sempre tem muitas orientações em relação à nutrição e eu sou muito aberta a responder as dúvidas também. Ficou alguma dúvida, o pessoal pode entrar lá no Instagram, perguntar que você vai estar respondendo. Exatamente. Como eu atendo online, eu posso te atender de qualquer lugar. Tá. Sem você sair de casa, né? Isso, a comunidade também. Então, obrigado pela essa aula que você trouxe pra gente sobre alimentação, demonstrando que nem sempre o cortar é o adequado, a restringir, trazendo de uma forma que equilibrada, a pessoa ela vai conseguir comer o que ela gosta e mesmo assim ela vai conseguir melhorar em qualidade de vida, vai conseguir perder peso, vai conseguir, enfim, seus objetivos. Obrigado e sucesso. Muito obrigada, Renê, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e trazer mais essas informações. É um assunto que eu gosto muito e que eu espero que quem esteja ouvindo goste também.